Hoje, a nossa reflexão, ela será em Isaías, capítulo 52. Você que nos visita, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E até que você abra aí, eu vou fazer aqui uma breve introdução, mencionando que eu tenho pensado muito no estilo de vida e que tenho vivido e não tenho andado muito contente. Eu não sei se você está satisfeito com o tipo de vida, com o tipo de testemunho que você tem dado. Eu não sei se você está satisfeito com a ojeriza que você sente em relação ao pecado. Eu não sei se você está satisfeito com o seu envolvimento com as coisas do Senhor e com o seu envolvimento no Senhor. Eu estou dizendo isso porque eu não estou contente comigo. Eu acho que posso fazer mais, que posso me envolver mais, eu acho que posso aproveitar mais o tempo, ainda mais que sou novo, e você que é novo, e talvez não tenha se envolvido tanto, eu quero lhe dizer, se envolva, porque vai chegar dias maus, dias ruins, dos quais nós não teremos prazer neles. E aí a gente vai olhar para trás e vai dizer, eu poderia ter feito mais, e não fiz. Então fica aqui esse incentivo, e eu tenho plena convicção de que para nós nos envolvermos mais com o Senhor, é só possível, ou só é possível, esse envolvimento, se nós formos despertados pelo próprio Senhor. E é em relação a isso que pretendo tecer algumas reflexões com vocês, sobre despertamento espiritual, aquilo que muitos conhecem como avivamento, a Bíblia chama de despertamento espiritual. E o capítulo 52 do profeta Isaías é um capítulo que fala justamente sobre um despertamento espiritual. E eu quero ler os 2 primeiros versículos apenas e o verso de número 7. E daqui, se Deus assim nos permitir, teceremos algumas reflexões em relação a isso. Todos acharam? Isaías 52. Diz assim: Desperta, desperta, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em vocês. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade cativa de Sião. Verso de número 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que o Senhor abençoe esta palavra em nosso coração, trazendo luz, reflexão, transformação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós entendermos esse texto, eu acho que nós precisamos responder 4 perguntinhas básicas. Primeiro, para quem Isaías está falando o que eu acabei de ler? Isaías está profetizando, Isaías está falando para um povo que estava cativo, para um povo que estava desanimado, para um povo que estava longe de sua cidade, longe do templo de Deus. E lembre-se, naquele momento, estar perto de Deus era estar no templo de Deus. Deus, na concepção dos judeus, ele morava no santo templo. E eles estavam desanimados, longe do templo, automaticamente longe de Deus. Isaías está falando a um povo que no decorrer dos anos, eles foram se moldando aos costumes mundanos, a ponto de irem apagando o fogo, a chama,
o amor espiritual que eles tinham pelo Deus de Israel. E Isaías está convidando este povo desanimado. Isaías está convidando este povo a tornarem-se, a serem acesos, a tornarem-se vivos. Isaías está profetizando muito distante de nós, 750 anos antes de Cristo. Mas esse texto, ele é tão atual que ele fala ao nosso coração. É como se Isaías estivesse vivendo no tempo de hoje, no tempo agora, e ele estivesse convocando a comunidade cristã a se reacenderem, a se despertarem, a se tornarem vivos, porque hoje nós estamos lamentavelmente mortos, crentes mortos, dentro da igreja, mas sem vida com Deus, sem comunhão com Deus, sem transformação de Deus. É bem isso que está acontecendo conosco, pelo menos comigo, e Deus está nos chamando para algo diferente. A segunda coisa que a gente precisa responder aqui é: para quem é o despertamento espiritual? O despertamento espiritual, se você prestar bem atenção, é para quem um dia serviu a Deus, se envolveu com Deus com intensidade, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, as circunstâncias foram tornando essa pessoa fria, apática, desligada, desinteressada com as coisas do Espírito Santo. O despertamento espiritual é para quem um dia foi aceso. Preste bem atenção. Jesus, ele nunca ressuscitou alguém que não tivesse vivido antes. E despertamento é para gente como eu e você, que um dia estivemos acesos, mas com o decorrer dos anos nós fomos apagando espiritualmente. Lembra, no começo da sua caminhada cristã? Lembra como você se envolvia com as coisas de Deus? E aí você olha, comparando lá atrás com hoje, você percebe que está precisando desse despertamento, desse chamamento. É isso que o Isaías está falando para nós. Então, é impossível reacender quem um dia não foi aceso. Essa palavra é para nós. Nós estamos precisando. Então, o que é despertamento espiritual? O que é despertamento espiritual? Despertamento espiritual é a ação do Espírito Santo nos aperfeiçoando. É a ação do Espírito Santo nos santificando, nos transformando. Despertamento espiritual é o Espírito Santo mudando o nosso jeito de viver. Isso é despertamento espiritual. E despertamento espiritual não é algo que a igreja pode proporcionar a alguém. Despertamento espiritual não está no poder de um pastor que desenvolva uma mensagem avivalista. Despertamento espiritual é algo que vem de Deus. Vem de Deus para um povo que está apático, que está morto, que está em cinzas. Então não é algo que nós produzimos, mas é algo divinamente que acontece no meio da comunidade e no coração dos crentes. Por que acontece o despertamento espiritual? Se é algo que vem de Deus, por que ele acontece? Porque Deus quer dar continuidade à sua missão. E nós somos os veículos que Deus usa.
ele acontece porque nós somos como um carro, que o tanque está abaixando, e para prosseguirmos em viagem, a gente precisa parar num posto e abastecer. Ele acontece para nos despertar, e para que esse despertamento funcione como um modelo para nós influenciarmos pessoas a vivermos a vida de Deus. Ele serve para isso. Despertamento espiritual, ele não acontece para deixar o culto mais quente. Despertamento espiritual não vem para deixar a igreja empolvorosa. Não. Despertamento espiritual vem para que nós passemos a não mais focalizar a vida de pecado, para que nós sejamos fortalecidos contra todo tipo e tendência pecaminosa. Ele vem para nos fortalecer contra o materialismo, contra a religiosidade e todo tipo de malícia, milindre que possa acontecer em nossas vidas. Despertamento espiritual, ele vem para isso. E normalmente, Deus, quando nos desperta espiritualmente, Deus sopra, e Deus sopra sempre quando há no meio da comunidade um declínio moral, um declínio espiritual. Quando o pecado na igreja começa a ser tratado como problema, quando os crentes passam a aceitar a mentira como se ela fosse verdade, quando as pessoas, elas se tornam assistentes de culto, domingo após domingo, elas estão assistindo o culto, mas de segunda a sábado, não tem culto no jeito de viver. Então, Deus sopra para que nós nos envolvamos mais com a sua obra e com a sua própria pessoa. É para isso que acontece o despertamento espiritual. Então, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, despertamento espiritual começa com uma ordem divina. Presta atenção no verso 1. Despertamento espiritual começa com uma ordem divina. A parte A. Isaías diz: desperta, desperta. Isaías está se referindo a um povo que aparentemente está inerte, a um povo que aparentemente está dormindo, a alguém que está totalmente sem nenhum tipo de sensação. Sabe aquele patinho que diz, eu não estou sentindo nada? É alguém que está assim. Ele está tão bloqueado às coisas de Deus, que ele não consegue perceber Deus falando, Deus agindo. Ele está bloqueado. Isaías está falando a alguém extremamente abandonado. Não existe situação pior de abandono do que o distanciamento de Deus, porque Deus é o nosso referencial de vida. Quando estamos longe de Deus, nós nos sentimos abandonados. Isaías está falando, parece, com um povo que está se comportando como Jonas. Jonas é bem o tipo de pessoa que precisava desse despertamento. Jonas, ele estava dormindo feito um lagarto no porão do navio. E às vezes nós nos comportamos como ele, enquanto o mundo de Jonas lá fora pegava fogo. Melhor dizendo, enquanto o mundo de Jonas lá fora acabava-se em água, Jonas dormia feito um jacaré de barriga cheia. Não é bem parecido conosco?
Isaías está falando também comigo e com você. O mundo lá fora está se acabando. As pessoas lá de fora, elas estão desesperadas. Mas muitos de nós estamos como bicho da seda, embernados em nossos casulos, esperando só a época de sermos levados, para que tirem de nós os nossos fios. O mundo está desesperado, as pessoas estão aflitas, e nós preferimos ficar no nosso sono, enquanto poderíamos influenciar, enquanto poderíamos despertar desse sono. Deus está nos chamando através do Isaías com urgência. Desperta, desperta. Pense, Deus falando 2 vezes, desperta, desperta. Não é como um pai acordando um filho no dia cedinho para ir à escola, que o pai chega, sabe aquele pai bananão, que ele chega e ele começa, ô filhinho, acorda. E aí o menino levanta, abre um olho, continua dormindo, aí passa 5 minutos, ele volta de novo, ô filhinho, levanta. Aí ele já vê que o menino não quer levantar, daí ele fala, ô meu querido, quanto é que você quer para levantar? Quanto é que você quer? Isaías está falando de um Deus que não age como um pai assim. Isaías está falando de um Deus que tem tanta urgência no chamado, que pela tônica do desperta, desperta, é algo que precisa ser agora. Tem que ser agora. Por quê? Porque o tempo está passando. Os dias maus estão chegando. A idade, o cansaço, a velhice, elas estão mais próximas do que nós podemos imaginar. Por isso que Isaías está convocando a comunidade ao despertamento. Despertem para as coisas espirituais, despertem para as coisas eternas. Nós despertamos muito para ter e não para ser. E a Bíblia, ela nos chama a ser, não a ter, a ser. Isso, na verdade, para mim, é um chacoalhão de Deus. Sabe por que é um chacoalhão de Deus? Porque nós somos urgentes para o nosso trabalho secular. Ah, como nós somos urgentes para ele. A gente levanta se precisar na madrugada para ganhar mais dinheiro. A gente vai dormir tarde se precisar para ganhar mais dinheiro. Mas o nosso envolvimento com Deus é lerdo, muito lerdo. Isaías está falando para a gente, como eu e você, lerdos espirituais, lerdos para as coisas eternas, e ligeiros, hábeis, ambiciosos para as coisas terrenas e passageiras, efêmeras. Sabe, isso me faz lembrar que às vezes nós estamos mais parecidos com o Lázaro. Lembram do Lázaro? João 11:11. Irmãos, chegaram para Jesus e disseram, olha, ele está morto. Não, Lázaro não morreu. Ele apenas está adormecido. Mas vamos lá, despertar o nosso amigo Lázaro. Deus está querendo nos despertar.
Porque nós estamos como Lázaro, dormindo, dormindo, dormindo no nosso casulo, no nosso conforto, no nosso mundinho, naquilo que pensamos e naquilo que vivemos. Em segundo lugar, despertamento espiritual, então, ele começa com uma ordem divina. Em segundo lugar, despertamento espiritual segue com uma obediência à orientação divina. Se você presta bem atenção na parte B do verso 1, diz assim o profeta: vista suas roupas de esplendor. O profeta está orientando de modo divino aquela comunidade que estava desanimada. E essa orientação, para que eles se tornassem vivos, era necessário que eles obedecessem. Por isso que é uma obediência à orientação divina. Deus está falando conosco para despertarmos. E não só para despertarmos, mas para nós vestirmos as roupas de esplendor. Em outras palavras, é como se o profeta estivesse dizendo: coloquem as suas vestes brilhosas, coloquem as suas vestes adornadas, coloquem as suas vestes próprias. Isso nos faz lembrar que tem um tipo de veste que todo cristão precisa estar vestido com ela. Que tipo de veste é essa que o cristão precisa estar vestido com ela? É só nós lembrarmos do que Jesus contou através de uma parábola de um grande senhor que preparou um banquete. E ele convidou gente de todos os lados, e as pessoas foram para esse banquete. E chegando lá, diz que o filho do dono daquele senhor começou a passear no meio dos seus convidados, e ele percebeu naquele ambiente uma pessoa que não estava vestido de modo digno. Então aquela pessoa, ela foi tirada e lançada para um lugar onde o bicho não morre. O fogo não se apaga. Um lugar que todos nós conhecemos de ouvir falar. Eu não quero de jeito nenhum ir lá para ver se é verdade isso ou não. O fogo não se apaga, o bicho não morre. Inferno. Essa é a linguagem que os evangelistas usam para falar do inferno. Isaías não está falando de um tipo de roupa festiva apenas. Isaías está falando da mesma roupa que aquela pessoa que estava dentro daquela festa não estava vestida. A roupa que nós precisamos vestir de esplendor é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nele que nós precisamos estar, é nele e é dele que nós precisamos nos vestir e nos revestir todos os dias, para que quando Deus olhar para nós, Ele não enxergue o Itamar pecador, mas Ele enxergue a roupa de Cristo, o Cristo que tira o pecado do Itamar pecador. É de Cristo que o Isaías está falando, é essa roupa esplendorosa, é Cristo. Cristo é o nosso vestimento. É de Cristo que nós precisamos nos vestir. Quais têm sido as suas vestes? Quais têm sido as tuas vestes? Avivamento, irmãos, ele vem e serve justamente para isso, para tirar as nossas vestes andrógenas. Ele vem para tirar a nossa roupa velha, a nossa roupa suja. Avivamento vem para nos revestir de um homem novo, de um novo homem formado conforme a imagem de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Avivamento vem para isso.
para que a gente deixe a velha vida, a farrapada vida. Porque eu vou falar um negócio, hein? O que tem de gente com a vida esfarrapada, precisando se revestir de Cristo. Porque Cristo, Ele quer tirar as roupas que a gente vive na pocilga. Cristo quer tirar as roupas da pocilga, porque roupa de pocilga é para os filhos do diabo, não é para os filhos de Deus. É interessante isso daqui, porque quando você percebe na parábola do filho pródigo, quando o filho chega, a primeira coisa que o pai faz após o abraço é pedir para prepararem uma roupa, uma túnica, porque o filho estava vindo dos costumes mundanos, estava vindo da pocilga, estava sujo. E a primeira coisa que o pai faz é, vai lá tomar um banho e troque de roupa, porque filho de Deus deve andar e viver como filho de Deus, como filho de Deus. Roupa está falando de comportamento, meu irmão. Eu vou aplicar isso aqui agora para você, para que você entenda. Roupa está falando de comportamento. Então, é como se o Isaías estivesse falando para nós: hoje é o dia de vocês tirarem as vestes da esperteza. Hoje é o dia de vocês tirarem as vestes da malandragem, as vestes do adultério, as vestes da malícia. Hoje é o dia de tirar as vestes da mentira, é o dia de tirar as vestes de todo tipo de pecado que ofusca o brilho e se revestir do Cristo que tira o pecado do mundo e que nos faz brilhar. É como se Isaías estivesse falando isso para nós. Porque veste na Bíblia é comportamento, é decência, é um jeito novo de se viver, é um jeito novo de se expressar. Por isso que Tiago, que é um livro que trabalha o comportamento, no capítulo 5, verso 2, ele diz: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão como carcomidas de traça. As nossas vestes podem ser as nossas boas obras. As nossas vestes podem ser aquilo que a gente tenta fazer, que o profeta Isaías chama de trapo de imundície. Percebe esse contexto todo dentro do livro? Então, hoje é o dia de nós nos revestirmos com as vestes esplendorosas. Quem é a veste esplendorosa? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está desde o Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, eles construíram uma roupinha com folhas de figo. E Deus diz: não, essa aí que vocês fizeram não é decente. Essa aí eu não aceito. Eu vou fazer umas vestes para vocês. Ele vai lá, sacrifica um cordeiro e veste Adão e Eva com as vestes do cordeiro. Se você não está em Cristo, eu quero lhe dizer que você está nu diante de Deus. E o Apocalipse diz que ai daquele que for achado nu diante do Pai. Sabe qual é a condenação para aqueles que estão nu? O lago de fogo e enxofre. E não venha tentar se enganar achando que porque você é um assistente de culto, de domingo após domingo,
porque você tem um nome escrito no hall de membros de uma comunidade, porque você toma ceia, porque você já se batizou, que você vai para o céu. Só vai morar com o Pai, só vai participar da festa do Pai quem estiver vestido do Filho, quem estiver imbuído na couraça do Filho. Só esses herdarão o reino dos céus. Então troque as suas vestes, tire esses trapos de imundície, muda esse jeitinho podre, medíocre de viver a vida, e comece a viver uma vida como se Deus voltasse para você hoje. Desperte. Esse é o chamado do profeta. Em terceiro e último lugar, lembre-se, despertamento espiritual começa com uma ordem divina. Despertamento espiritual segue com a obediência à orientação divina. E em terceiro e último lugar, despertamento espiritual continua com a ação humana. Verso de número 2. Ainda que você não goste, que você seja um questionador, é só você prestar bem atenção no texto, que você vai enxergar estas mesmas coisas. Que o despertamento, ele continua na vida do crente, quando o crente tem atitude, ação, prática. Verso 2: sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade cativa de Sião. Isaías está nos dizendo que o avivamento continua na nossa vida quando nós fazemos a nossa parte. Nós precisamos agir. Deus trabalha em parceria. Preste bem atenção, o fogo quem acende é Deus. Deus é quem acende o fogo. Mas quem precisa alimentar o fogo e dar condições para que o fogo permaneça, somos nós. Somos nós. Por que você acha que o Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus? Tem algumas traduções que diz: não extingais. Não tem ação humana? Não tem participação do homem? Deus desperta você, mas você atola a sua cara na pornografia. Você quer que Deus tire você de lá, se Ele já tirou você? O que você precisa fazer? Você está entendendo? Então, cada um de nós sabemos o que é que nós precisamos eliminar. Cada um de nós temos os nossos monstrinhos. Nós precisamos criar o ambiente. Lembram quando o profeta Elias desafia os profetas de Baal? Elias cria um ambiente para que o fogo fosse aceso. Ambos construíram os altares. E o Elias, para mostrar que o ambiente dele, quando ele estava criando, que quem acende o fogo é Deus,
ele dificulta o serviço de Deus, para mostrar ao povo de fora que Deus é extremamente poderoso. Ele faz a fornalha, faz lá o altar, corta a lenha, e após montar a fogueira, ele joga água. Pense, os irmãos que foram assar aquela costela, a primeira costela que a lenha estava encharcada, a do Elias estava muito mais. Mas Deus mandou um fogo, que a água que estava em volta, ele fez tipo de uma escavação. O fogo veio, acabou com a lenha e lambeu toda a água que estava dentro daquela valeta. Mas Elias teve que fazer o fogo, ele teve que partir a lenha, ele teve que pôr lá. Às vezes nós entramos muito numa teologia e nós vamos lá para o extremo dela. Todo extremo é do diabo. Deus fez uma vida de equilíbrio. Nós temos participação, sim, quer você creia ou não, mas nós participamos da obra que Deus começou em nós. E ela continua. Ela prossegue com mais facilidade se nós formos proporcionando o ambiente. Se não proporcionarmos por bem, Deus nos ama tanto que Ele vai chegar a vara, Ele vai chegar o reio. Não vai por bem? Vai empurrado, mas vai. Esse povo foi levado cativo, com anzóis pelo nariz, porque eram desobedientes, eram de dura cerviz. Deus massacrou. Então, quando você vê um crente passando pela prova, passando pelo estreito, sendo amassado, não fica com pena dele, não. Não fica com pena, ora com ele, abençoa a vida dele, mas nós, às vezes, para sermos tratados por Deus, tem que ser só nos trancos, tem que ser só na prensa, na moinha. Ainda bem que Deus tem paciência com a gente e nos coloca para sermos tratados. Ainda bem, ainda bem. Então talvez você, até ainda o presente momento, esteja discordando do que eu estou falando. Mas perceba aí a ênfase no próprio texto que o Isaías dá, utilizando verbos de ação. Sacuda. Levante-se. Sente-se. Livre-se. No português, o que é que o verbo de ação sinaliza? O verbo de ação no português sinaliza o movimento do sujeito. É isso que o profeta está falando. Avivamento continua quando o sujeito age. Nós precisamos agir. Sacuda. É dever nosso sacudir. Sacudir o quê? O Isaías fala, sacuda o pó. Pó é sujeira. Pense naquilo que está impedindo você de enxergar melhor as coisas espirituais. Aquilo que está impedindo você de caminhar melhor, com liberdade na caminhada cristã. É esse pó que precisa ser sacudido. Quero trazer para uma coisa simples. Imagine você dentro de um veículo, na estrada, e na virada do dia, farol acende e começa a vir aqueles bichos e vai batendo no para-brisa do carro. O que é que você faz? Você para no posto e vai limpar o para-brisa do carro, para que você tenha uma visibilidade melhor. É isso que o Isaías está nos chamando. Limpe-se.
Limpe-se, sacuda. Tira essa sujeira que está impedindo, tira esse materialismo, tira essa ganância, tira porque senão você não vai enxergar. O Cristo ressurreto, a obra de Cristo e as prioridades de Cristo. Segundo, levante-se. Eu não sei, mas nós somos muito acomodados. O que nós mais gostamos é de sentar. Pega esses jovens e adolescentes de hoje. A primeira coisa que faz é chegar numa parede, você vai lá, pinta a sua casa, deixa tudo branquinho. Primeira coisa que ele faz para chegar, ele está tão cansado, que ele chega e ele escora assim, ó. A primeira coisa é pôr o pezão lá na parede para escorar, porque ele está cansado. Ele quer que o mundo acabe em barranco, para ele morrer escorado. E o Isaías está falando, levante-se. Levante-se do meio dessa sujeira, dessas cinzas. Levante-se, levante-se. Nós precisamos nos levantar. Nos levantar do quê? Nós sabemos de onde precisamos nos levantar. Terceiro, livre-se. Olha, mais um verbo de ação. Livre-se. Livrar-se do quê? O que é que nos prende? O que é que nos impede de servir melhor Deus? É disso que o profeta está falando para nós nos livrarmos. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, ele vai dizer a mesma coisa. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Precisamos nos livrar do pecado. Precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos embaraça. Lembre-se, a ação é do sujeito. É eu que preciso, é você que precisa. Então, se eu preciso enxergar melhor, eu preciso começar a limpar as minhas vistas, porque nós temos uma tendência de tentar limpar e enxergar os defeitos do outro. É igual aquela historinha da varanda, a casa de vidro, e a outra casa do vizinho, uma casa bonita, também de vidro, e o de dentro da casa daqui ficava falando, nossa, aquele vizinho lá não limpa aquelas janelas dele, olha que janela suja. Até que um dia mostraram para ele que o que estava sujo era a janela dele. E às vezes nós estamos assim, querendo limpar e enxergar os defeitos, os problemas do outro, enquanto nós não queremos tirar os nossos bichinhos de estimação. Às vezes o outro tem 2 ratinhos, é os bichinhos dele, e nós temos um zoológico. Um zoológico. O menor é um elefante que tapa. É a história que Jesus contou do cisquinho. Vê o cisquinho, mas e essa trave, esse travessão aí? Lembre-se, a ação é nossa. Por isso, Paulo diz em 1 Coríntios 11, 31, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Olha o que Paulo nos chama. Fantástico, né, irmãos? Então, ainda que a crosta de pecado tente nos segurar, Isaías está dizendo, levantem-se. Levantar de onde? Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. De onde é para nós levantarmos? Da roda dos escarnecedores, da roda dos inflamadores.
da roda dos caguetas, da roda dos disseminadores de dissensão. Está claro? E vocês já pararam para perceber como nós temos uma facilidade de sentar justamente nessas rodas? É dessas rodinhas que a gente gosta de participar. Livremo-nos de todo o embaraço dessa vida, para que Cristo resplandeça em nós. E eu concluo aqui. Um povo avivado pelo Senhor é um povo que cumpre o verso 7. Quando Deus aviva a sua obra, o verso 7 é a resposta de que verdadeiramente nós fomos avivados pelo Senhor. Diz lá: como são belos nos montes, preste atenção, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Aí você lê um texto desse, a primeira coisa que você vai perguntar é: mas espera aí, por que formosos são os pés e não a voz? O texto está falando que formosos são os pés dos que anunciam. Formosos não deveria ser a voz de quem anuncia? O profeta está dizendo para nós que mais importante que a voz é o jeito que a gente vive, é o jeito que a gente caminha. Os sentinelas, na época do profeta Isaías, quando eles estavam nas torres fortes, e o exército saía para as guerras, então quando o exército de Israel ganhava, tinha um mensageiro que voltava correndo para dar a notícia, a boa notícia, e pelo jeito daquele mensageiro andar, pelo jeito daquele mensageiro caminhar, o sentinela já sabia se a notícia era boa ou se a notícia era ruim. Por isso que ele diz que belos, que formosos são os pés, é o jeito da pessoa andar, que vai dizer se a mensagem que ele prega é de Deus mesmo, é do Deus de Israel, ou se o jeito que ele vive é a pior das derrotas de um crente que vive de domingo após domingo dentro da igreja. Então, lembre-se disso. Avivamento ou despertamento espiritual, ele começa com uma ordem divina: desperte, desperte. Ele segue pela obediência à orientação divina. Vistam-se com vestes de esplendor, vistam-se do Cordeiro. E ela continua com a ação humana. Quando nós sacudimos o pó, quando nós levantamos da roda dos inflamadores, quando nós nos livramos de todo tipo de pecado que tenta nos embaraçar, que Deus o Pai Todo-Poderoso nos desperte e movimente o Espírito dentro de nós, para que verdadeiramente possamos ser vivificados. Lembram daquele texto? Quando Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo vivificará dentre os mortos. Aquele texto era uma música que aqueles irmãos da igreja de Éfeso cantavam quando a comunidade se reunia para batizar os novos convertidos. Então eles cantavam: desperta tu que dormes, porque o batismo mostra o homem velho morrendo para ressurgir o novo homem. O meu desejo nessa noite é que sejamos despertados pelo próprio Deus,
e pela palavra desse Deus, para nos envolvermos mais, para vivermos mais e para compartilharmos mais das coisas do Espírito. Que Deus o Pai nos abençoe e nos guarde com esta palavra. Amém. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la, como é de começar, trouxe-me alívio à alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha liberdade, é maior que o meu pecado, o nome de Jesus engrandecer e louvar. Maravilhosa graça, com ricas bênçãos traz, por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz, salvo sim em verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, é maior que o meu pecado vil. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perene, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje estou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus